Boa tarde, começamos mais uma aula de matemática do ensino fundamental nono ano. Estamos aqui online através do aplicativo do Centro de Mídias com o aluno Alifer, com o aluno Henrique e com o aluno José Antônio, da escola Padre Antônio Dragoni, de Guapiara, bairro Monjolada. Sou o professor Ricardo. Se você não é inscrito ainda no canal do professor Ricardo Henck, por favor, faça a inscrição. Se gostar das nossas aulas, curta, comente, compartilhe. Caso não goste, também pode dar o dislike e entre em contato dando sugestões. Críticas serão bem aceitas também, tá bom? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Nós vamos estar fazendo as aulas do material Aprender Sempre, volume 1 do nono ano do ensino fundamental, da matéria de matemática. Material esse que é fornecido pelas escolas do governo do estado de São Paulo. Qual é a habilidade em questão? A habilidade em questão é a habilidade EF08MA07. Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas. Opa, começou aqui um probleminha. Eu gostaria, se possível, no chat, alguém respondesse para mim o que quer dizer essa palavra incógnitas. Incógnitas. José poderia me responder o que é incógnitas? Por favor, José, responda com sinceridade o que é incógnitas no chat. Não tenha vergonha, pode responder. Eu vou colocando aqui. Se você não acertar, eu não leio, não tem importância. Ou Henrique, pode escrever, não tenham vergonha. Vou continuar a leitura. Há uma reta no plano cartesiano. Objeto de conhecimento. Associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Ninguém vai me responder o que é uma incógnita? O que seria uma incógnita? Eu vou responder. Eu gostaria muito de estar presente com vocês na sala de aula. Porque quando eu aponto o dedo para uma pessoa e falo, o que é uma incógnita? Qual é a primeira resposta que o meu aluno fala? Não sei. E aí a primeira resposta que eu dou para ele, parabéns, você acertou. Incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Guarde isso na sua cabeça. Incógnita é o que eu não sei. Henrique, você acertou. Garanto que você deve ter pensado na sua cabeça. Eu não sei. O José também, né, José? Você pensou, eu não sei, mas não vou responder, que senão o professor vai ficar bravo comigo. Então, incógnita é o que eu não sei. O Aleph também pensou assim, né, Aleph? Agora no chat vocês respondem, né? Não era pra ter vergonha, era pra responder mesmo. Tem que ser sincero com o professor. Então, incógnita é o que eu não sei, mas o que eu posso descobrir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um número aqui que eu não vou contar para ninguém quem é ele, certo? Eu não vou contar. Mas se eu somar mais um, esse valor vai dar 4. Que número que está dentro dessa caixinha aqui, então? Muito bem. Não é mais uma incógnita. Agora ele é um valor conhecido. Que número que eu não queria contar para ninguém, somado com mais um, que vai dar 4. É o 3. Então, isso é uma incógnita. É um valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Agora veja bem. Eu tenho um valor que eu vou representar por uma letra. Vou por x. Que eu vou somar com mais 2, que vai dar 7. Que número é o valor do x? Pense melhor. Que número... Isso, Henrique. Então, x é igual a 5. Porque se eu pegar 5 com mais 2,
vai dar 7. Muito bem. Então, a incógnita pode ser representado por uma letra. Pode ser representado também por um quadrado, por um desenhinho, pode ser representado por qualquer coisa. Agora aqui, o que está complicando que ele fala? Com duas incógnitas. Por exemplo, x mais y igual a 7. Agora aqui complicou. Por que complicou? Só essa informação não me basta. Porque o x pode ser 1, o y pode ser 6, o x pode ser 2, o y pode ser 5, o x pode ser 3, o y pode ser 4, entenderam? Então há muitas possibilidades. Então, o que eu queria que vocês guardassem na cabeça de vocês é que a incógnita é alguma coisa que eu não sei, mas que eu posso descobrir, tá? Agora, se eu coloco assim para vocês, pensei no número, vou representar pela letra X. Que número é esse? Se vocês descobrirem, é bruxaria. Porque aí não é incógnita, não dei dica nenhuma, não tem como vocês descobrirem, entendeu? Então, só é incógnita quando dá a possibilidade da gente descobrir quem é ele, entenderam? Então, incógnitas são valores representados por letras ou símbolos que eu posso descobrir, tá bom? Dando continuidade, então. Matemática, o caderno, a apostila, vocês ainda não têm. Tá na escola, a escola está esperando, porque a escola está fechada devido à pandemia, né? Decreto municipal, que não é para eles abrirem por conta que Guapiara está muito grave a situação. Estamos esperando abaixar os índices de mortos e de infectados, tá? Então, logo, logo vocês vão estar com o caderno na mão. Enquanto isso não está com o caderno na mão, vai ficar esse vídeo guardado para vocês depois passarem a limpo. Vocês 3 estão com presença garantida porque estão assistindo. Os demais vão ter que assistir essa aula depois e registrar no caderno ou na apostila, depende do momento que eles vão assistir. Mas vai estar lá na página 77. Sequência de atividades 2. Aula 1 e 2. Compreendendo o significado de variável e incógnita. Agora a incógnita, eu já sei o que é, né? A incógnita é que eu não sei, mas que eu posso descobrir. E agora, a variável. O que é a variável? O que é a variável? Bom, a variável, o próprio nome já fala. Alifer, quando fala que o cara é variado, o que é isso? Na nossa linguagem aqui de Guapiara, fala, o cara é variadão. O que quer dizer? Louco? Gostei, responderam aí. O cara é louco, tem hora que ele tá bonzinho, tem hora que ele tá ruim, tem hora que ele tá mais ou menos, não é? Quer dizer que o humor dele varia, né? Depende de uma hora para outra, não é? É isso mesmo, variável. Tem hora que é pouco, tem hora que é muito, tem hora que é mais ou menos. Pare de colocar nomes aí no lugar do chat aí. Então, variável é uma coisa que varia. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A padaria, para calcular o valor que vai ser pago, valor pago no pães, é assim, é 50 centavos por cada pão que a gente compra. Então eles fazem 0,50 vezes quantidade de pães, entendeu? Então, o QT, a quantidade de pães, varia de acordo com cada pessoa. Se eu for comprar 5 pães, eu vou pagar 2,50. Se o Aleph for comprar 10 pães, 10 vezes 0,50, o Aleph vai pagar R$5, né? Se o Henrique for comprar 2 pães, o Henrique vai pagar R$1. Se o José for comprar 3 pães, o José vai pagar R$1,50. Ou seja, o valor pago e a quantidade de pães é variável. Uma varia de acordo com a quantidade de pães que vai comprar, vai variar de acordo com o cliente. E o valor pago vai variar de acordo com a quantidade de pães pago.
Então, ela é a variável. Né? Já pensou se fosse assim? A padaria vende a 50 centavos o pão. Aí eu trabalho lá na padaria. Eu só sei vender 2 pães a R$ 1. Aí o Alifer chega lá e fala bem assim: eu quero comprar 10 pães. Eu vou falar para ele: não pode, porque eu só sei vender 2 pães. Aí o Alifer: mas eu quero 10 pães. E eu vou falar: não pode, porque eu só sei vender 2 pães. Aí o Alifer vai falar: chame o gerente. Não pode, porque eu só sei vender 2 pães. Eu tô desempregado, né? Então, se eu não souber fazer a conta variando de 2 pães para 10 pães, eu vou estar desempregado, né? Porque o Alifer vai reclamar de mim e eu vou ser mandado embora. Então, continuando. Deixa eu fazer uma limpeza aqui nos rabiscos que eu fiz, né? Olha lá. Objetivos das aulas. É mais de uma aula, né? Distinguir o significado de variável e de incógnita. Eu acho que ficou bem claro, né? Variável, o que é? Essa é a pergunta mais fácil de... não, desculpe. A incógnita, o que é? É a pergunta mais fácil de descobrir, né? Quando o professor perguntar, o que é incógnita? É o que eu não sei. Na hora, todo mundo acerta, né? Não sei, professor, é isso mesmo. Mas eu posso descobrir. Variável é uma coisa muito louca. Ela vai variar. Cada hora ela pode ser um valor, né? Ela é variável. Então, falamos bastante sobre o que é variável e o que é uma incógnita. Aplicar os conhecimentos de variável e incógnita. Então, nós vamos aplicar ainda. Olha que legal, usando letras, isso que é importante, porque quando a gente começa a usar as letras e não sabe o porquê que usa as letras, a matemática começa a ser o bicho papão da gente, né? Agora, se explicassem pra gente que a letra é um número que eu não sei, mas que eu posso descobrir, quem sabe ela não fosse tão feia assim, né? Que nem a gente acha que ela é. Eu gosto. Mas muito colega meu, eu lembro que não gostava de matemática porque não entendia o porquê que era o X. Mas eu sempre soube que o X era um número que estava escondido lá atrás que eu conseguiria descobrir quem era ele. Ou que o X era uma variável, que cada hora ele poderia ser um valor diferente, tá? Para modelar a relação entre duas grandezas e equações de primeiro grau. Vocês vão entender o que é equações de primeiro grau. Compreender o significado de variável e de incógnita em situações contextualizadas, onde a gente usa no dia a dia, certo? Utilizar o significado de variável para modelar a relação entre duas grandezas. Então vamos à nossa primeira atividade. Matemática, página 77. Caro estudante, para o desenvolver das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos relacionados ao pensamento algébrico. Eita, hoje é o dia das palavras difíceis, hein? Alguém lembra o que quer dizer álgebra? Algébrico? Alguém lembra o que quer dizer álgebra? Não? É, muito bem, gostei. Agora gostaram da palavra não sei, né? Álgebra é quando você usa letras para representar valores que você não sabe, tá bom? Então, álgebra é quando você começa a usar letras para representar valores que você não sabe. Tem a ver sim, Alifer, tá bom? E operações algébricas, quando você começa a usar as contas para fazer essas operações. Isso, x vezes y, né? Isso mesmo. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas. Então fique atento nos comentários. Já fiz bastante comentário no começo. Caro estudantes, para compreender o conceito de variável e incógnita e distingui-las, vamos analisar duas situações, problema a seguir. Vamos ver a primeira? Situação, problema 1.
Olha a balança aí que interessante. Temos caixinhas representando valores de X. A balança está igualada, quer dizer que o mesmo peso que eu tenho no prato do lado esquerdo é o mesmo peso que eu tenho no prato do lado direito, certo? Vamos ler todos, depois eu venho fazer uns riscos ali. Temos 4 cubinhos e um peso de 5 gramas do lado esquerdo, ó. 1, 2, 3, 4 cubos de X e um peso de 5 gramas do lado esquerdo. E 3 cubos, 3 pesos de 5 gramas, 1, 2, 3, e 3 cubos de X do lado direito da balança. Os pratos estão equilibrados. Quando eles estão equilibrados, vem de igualdade, tá? Então, são iguais, os pesos são iguais, né? Quer dizer que os cubinhos de um lado têm a mesma massa que o do outro. Quer dizer que esses cubos aqui e esses cubos têm o mesmo peso. Não os 4 cubos e os 3 cubos. O mesmo cubinho que tem aqui e esse mesmo cubinho tem o mesmo peso. Quer dizer que se eu tirar esse cubo e pôr aqui e esse pôr aqui é o mesmo, tá? Então, ele está falando que cada cubo desse e cada cubo desse é o mesmo peso. E cada pezinho de 5 gramas e esse peso de 5 gramas tem o mesmo peso, tá bom? Não sabemos quanto pesa cada cubo. Por isso eles foram identificados com a letra X. Então, para eles colocarem, eles podiam pôr qualquer letra, mas universalmente é usado a letra X. Geralmente é usado a letra X. Às vezes eles usam a letra A, às vezes eles usam a letra B, mas muitas das vezes eles usam a letra X. Neste caso, é possível descobrir quanto pesa o cubinho X? Sim ou não? Na opinião de vocês. Vocês acham que a gente consegue descobrir quanto que pesa? Sim, Aleph. Também acho que sim, né? Depois nós vamos organizar um pouquinho mais aqui, mas eu acho que sim também. O João também acha que sim. Tranquilo. Vamos lá, continuando. Para que os pratos da balança se mantenham equilibrados, são necessários quantas gramas de cada lado da balança? Aqui já fez uma pergunta difícil, né? Para se manter equilibrado, são necessários quantas gramas de cada... Sei lá, não. Porque se eu tirar os cubos, não dá para mim saber quantos que vale cada X. Então, Aleph, você deu um chute aí bom, né? Mas ainda acho melhor depois a hora que a gente organizar. Sim, é possível. Para descobrirmos se o peso desconhecido, peso desconhecido, como que ele chamou? Incógnita. Não é novidade, mas nós que assistimos nossa aula hoje, já sabemos que incógnita é alguma coisa que eu desconheço, mas que eu posso desconhecer, eu posso descobrir. Do cubinho X, um dos caminhos possíveis é utilizarmos uma equação de primeiro grau. Chamamos equação toda sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade, igualdade, tá o igual aqui no meio, que apresenta pelo menos uma letra representando um valor desconhecido. Então, olha lá, lembra que eu falei para vocês? A letra sempre vai representar um valor desconhecido, que chamamos de incógnita. Para descobrirmos o valor do peso do cubo X, uma possível estratégia é representar o que lemos nos pratos da balança para a sentença algébrica.
Vamos representar aqui então, ó. Presta bem atenção. Eu vou fazer os rabiscos aqui, depois nós vamos ver lá para frente, eles devem estar mais bem nítido. Quantos x eu tenho aqui? Eu tenho x mais x mais x mais x mais 5, certo? De um lado aqui eu tenho x mais x mais x mais x mais 5. Do outro lado eu tenho x mais x mais x mais 5 mais 5 mais 5. Vamos juntar quem eu conheço aqui. Quantos x eu tenho aqui, Aleph? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4x, né? 4x mais 5. E do outro lado aqui, eu tenho 3x. 5 mais 5 mais 5 dá quanto? Mais 15. Ó, já tem a minha equação. 4x mais 5 é igual a 3x mais 15. Chegamos numa equação que tem uma igualdade no meio, certo? Agora eu vou fazer uma coisa aqui, uma jogada. Depois, a hora que eu fizer no gráfico, você vai falar bem assim, no desenho ali, você vai falar, nossa, era muito mais fácil fazer no desenho, mas não é sempre que a gente vai encontrar um desenho bem bonitinho assim numa prova pra gente fazer, né? Mas, vamos lá. Quem eu não conheço, a minha incógnita é o x. Eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço sempre do lado esquerdo. Tá vendo igual? Então eu vou fazer o seguinte. Quem eu não conheço, tá do lado, eu vou trazer quem eu não conheço pra cá. Então eu tenho 3x aqui, vou trazer pra cá. Ele tá positivo, ele vai vir? Quem é o contrário do positivo? Quem sabe me dizer? Quem é o contrário do positivo? Alguém responde no chat, por favor. Quem é o contrário do positivo? Nem? Muito bem, Aleph. Negativo. O 3x está positivo, vem negativo. 3x. O 15 já estava lá. Muito bem, José. O 15 já estava lá, fica lá. Esse 5 também está atrapalhando. Eu quero ficar só com quem eu não conheço aqui. Era o 4x. O 3x estava lá, eu não conheço também, veio para cá. Ele estava positivo e veio negativo. O 15 já estava lá. O 5 eu conheço, está aqui. Ele está positivo. Vai para lá, vai negativo. Então vamos fazer a conta agora. Se eu tenho 4x e vou tirar 3x, vai ficar somente 1x, ou seja, uma caixinha. 15 que tira 5 vai dar 10, ou seja, uma caixinha tem 10 gramas. Ai, professor, mas será que tem 10 gramas mesmo? Então, pensa comigo aqui agora. Olha bem aqui. Estão olhando bem no desenho? Tirei esse X fora. Tirei essa caixinha fora da balança. Também tirei essa caixinha fora da balança. A balança continuou do mesmo peso dos dois lados, porque eu tirei os mesmos pesos. Tirei essa caixinha desse lado. Tirei essa outra caixinha desse lado. O que aconteceu com a balança? Continuou no mesmo peso. Tirei essa outra caixinha desse lado. Tirei mais essa outra caixinha desse lado. O que aconteceu? Continuou no mesmo peso. Tirei essa caixinha desse lado. Não dá. Se eu tirar essa caixinha desse lado, não tem caixinha para eu tirar do outro lado. Então, eu paro de tirar caixinhas. Não dá para eu tirar mais caixinha, porque não tenho caixinha para tirar do outro lado. Vai desequilibrar. Então, presta atenção. O que eu faço agora? Ah, mas eu posso tirar esse peso desse lado. Tiro uma de 5 gramas desse lado. Tiro um de 5 gramas daquele lado. A balança continua equilibrado. Se a balança continua equilibrada, quer dizer que 1x pesa a mesma coisa que 2 pesos de 5 gramas. Ou seja, 1x pesa 10 gramas.
Sim, Aleph, você estava correto, né? Então, 1x pesa 10 gramas. Vamos dar continuidade, então? Na explicação agora ele vai confirmar. Olha lá. X mais x mais x mais 5 é igual a x mais 5 mais 5 mais 5. Essa sentença, nossa, as palavras são complicadas, mas não se assustem. Essa sentença é uma equação polinomial de primeiro grau. Então resolvemos assim. 4x mais 5 é igual a 3x mais 15. 4x menos 3x igual a 15 menos x. Ou seja, x igual a 10. Então, tudo aquilo que nós fizemos, entendeu? Nesse caso, descobrimos que o cubinho pesa, de peso x, é 10 gramas. Logo, para que o prato da balança se mantenha equilibrado, é necessário que cada cubinho pese 10 gramas, totalizando 45 gramas cada prato. Podemos deduzir também que se colocarmos em um outro objeto de mesma massa, ou seja, mesmo peso, em cada lado, a balança continuará em equilíbrio. Quer dizer que se eu colocar mais um cubinho de x aqui e mais um cubinho de x aqui, ele vai continuar do mesmo peso. Se eu colocar mais um cubinho de x aqui e mais 2 pesos de 5 gramas aqui, ele vai continuar no mesmo peso, tá bom? Então, essa é a situação, problema que era de incógnita. Por quê? Porque o valor já existia, ele não ia mudar de um valor para o outro. Ele era um valor que eu não sabia, mas que nós fomos capazes de descobrir o seu valor, né? Página 78. Agora vem o primeiro exercício da apostila. Esse é legal, hein? O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque. Mostra apenas o nível, mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de 45 litros. Olha bem. Então a gente sabe que o carro dele tem uma capacidade de 45 litros de combustível. Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o etanol estava na promoção, velhos tempos, hein? No valor de 2,69 o litro, né? Pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,79. Então, o tanque estava aqui assim, certo? Ele tinha uma certa quantidade de litros e aí ele completou e pagou R$ 80,79, certo? A pergunta é: quantos litros de etanol foram abastecidos? O que vocês acham de eu deixar 3 minutos para vocês tentarem descobrir quantos litros de combustível ele abasteceu? Ele pagou R$ 2,69 por litro. Então, se ele pegou e pagou R$ 2,69 por litro e pagou R$ 80,70, quantos litros ele pagou, ele abasteceu? Eu vou pausar. Voltando aqui, né? Os meus alunos responderam no chat, eles acertaram a resposta. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vou fazer a correção, certo? Então, presta atenção. Quantos litros foram abastecidos, né? Então, eu sei que foram pagos R$ 80,70 e foi pago por litro
R$2,69. Ah, professor, mas eu não lembro como que faz para dividir com vírgula, né? Como que eu faço para dividir com vírgula? Você vai multiplicar os 2 por 100. Então você vai fazer 80,70 vezes 100. Vai dar 8.070. Ou seja, a vírgula vai andar duas casas. Então, veio parar aqui a vírgula. Você fez o número decimal virar um número inteiro. Você multiplicou isso aqui por 100, vai multiplicar esse por 100 também. A vírgula também vai sumir daqui. Opa, fez sumir tudo. Então, quando você faz isso, o que você faz? Você elimina a vírgula, né? Ah, professor, era só eu esquecer a vírgula também. Também ia funcionar, tá? Mas quando você vai dividir um número com vírgula, o que acontece? Você vai ver onde que tem mais números com vírgula. Vamos supor que aqui tinha 3 casas com vírgula. Você andou 3 casas, você faria aqui andar 3 casas, aumentando um zero aqui, tá? Nós vamos ter oportunidade para fazer mais vezes isso. Então vamos lá. Fica 8.070 dividido por 269. É a mesma coisa. Então aqui, 807 na tabuada do 269. Quem vezes 269 chega próximo do 807? Eu vou tentar, vou arriscar o número 3 aqui. 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. Subiu 2. 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. Com mais 2 dá 20. Subiu 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Com mais 2, 8. 7 que tira 7, 0. 0 que tira 0, 0. 8 que tira 8, 0. Não tem... tem o 0. Tem que abaixar ele. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 269 na tabuada 269. 269 vezes 0 dá 0. 269 vezes 1 dá 269. Na tabuada 269, quem vezes 269 vai dar mais próximo do zero sem passar do zero. Vezes 1 passou, é o zero. Então, 0 vezes 269 dá 0. Agora sim é resto. Você não abaixou, é resto, então não tem que resolver. Acabou a conta. Resposta é 30. Então, quantos litros? 30 litros. O que vocês estão brigando aí no chat? Vocês parem de brigar no chat aí. Então lá, tá pior que na sala? Mais brigam do que presta atenção na aula? Vamos continuar. Lembre-se que vocês estão ao vivo aqui e vai pro YouTube depois. Ficar puxando o olho de vocês aí no YouTube. Então lá, isso, José, vamos apaziguar a coisa aí, José. Quantos litros havia de etanol no tanque do carro? Então presta atenção, não tá difícil não, hein? Se o carro cabe 45 litros, ao eu completar, coube 30 litros, quantos litros já tinha lá? Hein? Vamos pensar aqui. Não, Aleph, pensa melhor. O carro cabia 45 litros, certo? Já tinha X litros. Coloquei mais 30 litros. Então, seria X mais 30 é igual a 45. Então, X é igual a 45. Esse 30 está atrapalhando aqui. Ô, Alifer, pensa um pouquinho, Alifer. Só cabe 45 litros dentro do carro. Não tinha como ter isso daí. Esse 30 tá positivo. Vai para lá. Negativo.
X é igual. Se eu tenho 45 litros, cabia 45 litros, tiro os 30 que eu coloquei, vai dar 15 litros. Então lá, 45 menos 30. 5 tira 0, 5. 4 tira 1, 1. 15 litros. Então, presta bem atenção. O tanque tinha 15 litros. E aí ele colocou mais 30 litros. Totalizando os 45 litros que cabia no carro. Conseguiram entender? Vocês ficam brigando aí no chat e não prestam atenção na aula, né? Então, por favor, vamos prestar atenção. Olha lá, resposta oficial. Como não sabemos a quantidade de litros abastecidos, pois é desconhecido, uma incógnita, vamos utilizar a letra X para representar a quantidade de litros abastecidos. Sendo assim, a equação que representa essa situação é 2,69 vezes X, igual a 80,70. E 2,69x é igual a 80,70. X é igual a 80,70 dividido por 2,69. X igual a 30. Foram abastecidos 30 litros de etanol. Considerando que a capacidade de litros do carro é de 45 litros, logo 30 mais x igual a 45, então 45 é igual, x igual a 45 menos 30, x igual a 15. Sendo assim, havia 15 litros de combustível. Verdade, Aleph, você tinha respondido 15 litros lá, corretamente. Obrigado, Aleph, pela participação. Exercício 1 ainda, acho que é o 2 no caso. Leia a descrição abaixo e escreva a equação que representa cada situação. Então vamos lá, essa é a última nossa para fechar nossa aula de hoje. Como que eu vou representar o dobro de um número igual a 6? Qual vai ser a incógnita? Não, calma aí. Vocês estão procurando o resultado. Não. O dobro de um número, o número é minha incógnita. O dobro de um número. Vamos colocar x na incógnita. Como que eu faço o dobro de x igual a 6? Como que eu escrevo essa equação? Represente, aqui ó, leia a descrição e escreva a equação. Como que eu escrevo a equação? Como que fica aqui? O dobro de x. O dobro eu multiplico por quantos? Para dar o dobro. O que quer dizer o dobro? 2. Muito bem, Aleph. Dobro de um número. Dobro de x. É igual a 6. Só isso aqui. Muito simples. Do jeito que eu li aqui, ó. O dobro... 2 de um número x é igual a 6. Pronto. Olha lá. O quíntuplo. Como que eu faço o quíntuplo? O quíntuplo é o quê? O quíntuplo. 5. Muito bem. O quíntuplo de um número. Que letra que a gente vai pôr para representar esse número? Eu não sei qual é o número. O quíntuplo de um número. É uma incógnita. Que letra que nós vamos pôr para representar essa incógnita? Muito bem, Henrique. Também colocou o 5 ali de quíntuplo. Pode ser B? Vamos pôr B então. Quíntuplo de um número. B. Subtraído. Subtraído é que conta? Subtraído. Não, subtraído é que conta. Não, subtraído. Que conta que é subtraído?
subtraído. Quando eu falo que eu vou subtrair um dente, quer dizer que eu vou tirar um dente. Subtraído de 4 igual a 16, certo? Só que aqui faz a gente pensar o seguinte: o quíntuplo de um número subtraído de 4. Então, seria 4 que subtrai 5 vezes o número, dá 16. Então, veja bem, o quíntuplo de um número subtraído de 4. Então, eu pego o 4, subtraio o quíntuplo desse número, que vai dar 16, tá bom? O número adicionado ao seu triplo é igual a 40. Então, ó, um número x adicionado, quer dizer mais, adicionar, somar, adicionado ao seu triplo, seria 3 vezes ele. Então, adicionado a 3 vezes ele é igual a 40. Agora, pense bem. Se eu tenho x com mais 3x, é a mesma coisa que o quê? 4x, né? X com mais 3x dá 4x. 4x igual a 40. Ah, eu sei que cada x vale 10, mas não é o nosso objetivo aqui, certo? Então, nós estamos somente montando a equação. Foi o que ele pediu. Monte a equação. Então, vamos lá. D. O número subtraído do seu quádruplo. Então, veja bem, aqui é a mesma coisa que de cima. Então, o português complica a vida da gente aqui, né? Ó, um número subtraído do seu quádruplo. Então, um número. O número é o x. Subtraído do seu quádruplo. Então, 4x menos o x é igual a 27. Só que, infelizmente, eu fui olhar na correção da apostila do professor, lá está assim, ó, x menos 4x igual a 27, tá? Então, na correção da apostila do professor, tá assim, mas eu ainda discordo, porque, ó, um número subtraído do seu quádruplo, ou seja, vai pegar o seu quádruplo e vai subtrair o número. Então, um número subtraído do seu quádruplo. Vai pegar o quádruplo e vai subtrair o seu número. Então, se fosse assim, um número subtraído o quádruplo, o seu quádruplo, então um número subtraído o seu quádruplo, aí eu concordo que seria desse jeito, tá? Então, na correção, vocês vão ver que vai estar assim, ó, tá? Então, isso aqui gerou muita confusão para mim. Mas eu vou apresentar das duas maneiras. O meu modo de ver, como fala do seu quádruplo, quer dizer que vai pegar do 4x e vai tirar x. Mas se fosse o seu quádruplo, aí seria x tira o seu quádruplo. Então o português é incrível, né? Como pode gerar discussões aqui na matemática também. Um número adicionado ao quíntuplo, então um número x, adicionado, somado, no caso, adicionado quer dizer somado, ao seu quíntuplo, ao seu quer dizer que é ele mesmo, ao seu quíntuplo, é igual a esse número, quer dizer, a ele mesmo, subtraído de 10. Então pronto, montei a equação. Ah, mas aqui eu posso resolver um pouquinho ainda. Esse x está positivo, vai para lá, eu posso resolver aqui, ó. Aqui vai ficar o quê? 6x. Então eu posso tentar resolver ainda. 6x igual a x menos 10. Esse x está positivo, para passar para lá, negativo. Ficaria 5x igual a menos 10. Ah, posso ainda descobrir qual o valor do x. X é igual a menos 10. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então x vale
positivo dividido por negativo dá negativo. 10 dividido por 5 dá 2. Então é menos 2. Então faz sentido, tá? E aí, por um azar, vocês vão ver quando vocês pegarem a apostila de vocês, que a letra F, os caras colocaram a mesma pergunta, tá? E a mesma resposta vai ser para a mesma pergunta, tá bom? Olha as respostas oficiais aí. O dobro de um número é igual a 6. 2x igual a 6, tá? Vocês queriam responder 12, não. É aqui, ó, ele fala. Esse exercício é para nós acharmos. Aqui, ó. Escreva a equação que representa cada situação, tá? Então não é para achar o valor de x. 2x igual a 6. Quem falou 3 hoje acertou. O valor do x é 3. Mas aqui é só para escrever a equação, tá bom? O quíntuplo, 5x menos 4 igual a 16, tá? 5x menos 4 igual a 16. O número adicionado ao seu triplo é igual a 40. X mais 3x igual a 40. O número subtraído do seu quádruplo resulta em 27. Então é aquilo que eu discordo, né? Fica x menos 4x igual a 27. Eu coloquei de acordo com o que estava na apostila. Mas eu acho que só seria assim se fosse o número subtraindo o seu quádruplo. Aí a resposta seria essa. Quando fala o número subtraído do seu quádruplo, seria 4x menos x. O número subtraído do seu quádruplo. Quer dizer que vai tirar do quádruplo. E aí aqui a letra E. X mais 5x igual a x menos 10. E a letra F volta a fazer a mesma, tá bom? Então, nós vamos parar no exercício 3, tá bom? Página 79. Agradeço aos 3 alunos que acompanharam a aula de hoje. Alifer, Henrique, José. Brigaram um pouco no final aí da aula aí, né? No chat, pare com isso, por favor. Agora, falando sério, muito obrigado. Henrique é a primeira vez que participa. Obrigado, Henrique. Espero que esteja presente nas demais aulas. Espero que tenha gostado, Henrique. Que se por um acaso ficou com dúvida, pode estar assistindo no YouTube depois, se por um acaso travou a internet, alguma coisa assim. Agradeço a todos que acompanharam pelo YouTube. Se gostaram, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou desligar a gravação aqui e vou tirar a dúvida dos meus alunos no canal do Centro de Mídia.